Vou te contar hoje nessa live o que pode estar travando na sua jornada como professora de yoga. E vou te dizer, não é falta de experiência. É a mentira que você pode ter acreditado e se tornou uma verdade sobre você mesma. Então, o que pode estar te travando é uma crença que você construiu sobre você. Eu sou a Fabi Parício, eu sou mentora de professoras de yoga, também dou aulas, e hoje eu quero te mostrar como é que você rompe esse ciclo de estar presa numa crença que te limita, tá? Então, ideias que você carrega, que você adquiriu lá atrás ou no decorrer da vida, né? Mas que só te afastam da potência, ok? No final dessa conversa, eu espero que você entenda de onde as crenças vêm, como é que essas vozes internas te sabotam, te atuam, né? Como é que você faz para identificar e, melhor ainda, como você faz para substituir, para desafiar essas crenças que temem em sabotar a tua carreira. Se você está vendo essa live gravada, tá? Eu vou pedir para você, se quiser ir direto para o conteúdo, você dá uma passadinha lá na frente, adianta a live que você vai poder chegar no conteúdo, tá? Agora, o que eu vou? Eu vou dar uma olhadinha em quem tá entrando aqui, falar um oi e vou fixar também um comentário aqui que eu quero que esteja fixado lá pra frente. E enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre essa série de lives, né? Então, essa série, ela é uma série que eu comecei há 3 meses atrás, essa é a 4ª série, falando sobre mentalidade, falando sobre como você, professora de yoga, pode construir uma mentalidade mais forte. Então a gente conversou sobre síndrome da impostora, nós conversamos sobre o medo de não ser boa o suficiente, como ter mais segurança, né, na sala de aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as crenças, né, que podem ser positivas ou aquelas crenças que nós construímos e que podem ser negativas. Mas antes, né, de eu entrar, eu queria saber de você se você já se sentiu assim alguma vez, né? Se você já passou assim pela sua cabeça, eu vou inovar na aula, mas e se não der certo? Eu não sou muito criativa para dar aulas, né? Ou assim, eu sinto que eu preciso estudar mais. Eu sinto que eu preciso de uma outra formação para me sentir segura, né? Ou monto cada aula pensando, será que ela vai ser boa o suficiente? Será que os alunos vão gostar? Né? Então, já se sentiu assim? Comenta aqui, eu quero saber qual o pensamento que você já teve, que você sente que te trava mais quando você está dando aula ou quando você vai dar aula, o que surge na sua mente? E normalmente esses pensamentos, eles surgem de forma despretensiosa. A gente consegue identificar crenças quando a gente está, às vezes, conversando sobre um assunto aleatório numa roda de amigos. E aí, de repente, surge ali um assunto específico sobre palestra, sobre falar em público. E aí a gente fala assim, mas eu não sou boa nisso, não. Isso é uma crença. É algo aleatório. Lili contando aqui, né? Será que os alunos vão gostar? Um pensamento, né? Pois é, então assim, esse tipo de pensamento, né? Ele surge do nada e ele surge de repente. Então, comenta aqui para mim também, você que tá aí assistindo essa gravação, tá? Que tipo de pensamento te trava mais? Muito bem, então vamos entrar aí no que são, né? A gente vai começar falando sobre o que são essas crenças que a gente chama de limitantes, né? Então, crenças
são ideias, são conceitos que a gente acredita que são verdadeiros, né? Então podem ser crenças sobre nós, sobre uma característica, pode ser crença sobre uma profissão, sobre qualquer coisa, né? Tudo que a gente vai formando e que a gente entende como sendo verdadeiro, né? Mas aqui cabe a gente ressaltar principalmente que são crenças que nos prejudicam aqui como professoras referentes à nossa pessoa, né? Então são crenças pessoais, aquilo que a gente acredita sobre a gente, tá? E são ideias, então, que elas parecem verdades absolutas. Elas vão moldar suas escolhas, elas vão moldar suas atitudes, seus comportamentos, as suas decisões, vão moldar a nossa segurança, a sua segurança ao ensinar, o quanto você se sente confiante, a sua capacidade de se expandir, né, de crescer. E de onde vêm essas crenças, né? Elas podem acontecer durante toda a vida, mas a grande maioria e aquelas mais fortes que se enraizam mais fortemente são aquelas que a gente adquire na infância, né? Então, pode ter sido alguma coisa que você ouvia muito, pode ter sido coisas que você ouvia seus pais, seus tios, seus avós, enfim, aquelas pessoas que são próximas, que eram próximas de você e que você tinha um apreço, que você confiava, que você valorizava a opinião. Então, essas pessoas, às vezes, elas falavam, expressavam a sua opinião, que podem ter sido crenças que elas tinham também, às vezes sobre dinheiro, às vezes sobre o papel da mulher, né, dentro da família, sobre profissões, sobre saúde, uma série de coisas, né? Por exemplo, às vezes você, quando criança, escutava muito alguma coisa dos seus pais, né, referente, às vezes, à sua inteligência, à sua capacidade de construir, de realizar, e aí você cresce, né, com essa crença de que você é capaz, de que você é inteligente, de que você pode, né? Então essas crenças, muitas, elas vêm às vezes, de momentos de rejeição, vêm de momentos de crítica, de comparação. E aí basta, né? Quando a gente é criança, a gente imagina que tem que ser uma situação grande para elas se firmarem, mas não. Basta, às vezes, um pequeno momento para gerar, para produzir uma crença, né? E aí podem surgir, né? Então, a partir da infância, se de repente você foi recebendo essa informação e foi construindo essa ideia de que, putz, eu não tenho criatividade, você faz sempre o mesmo, vai chegar agora e você pode falar, putz, eu não sou criativa para montar aulas diferentes, né? Ou então, se você não foi valorizada quando você era criança, agora você pode ter um pensamento que repete, que está sempre presente, né? Quem sou eu para guiar alguém? Quem sou eu para dar uma aula, né? Ou, se eu errar, vão me desmascarar, né? Eu tô aqui num papel de professora, mas se eu errar, vai ser um problema. Então, são alguns exemplos, né? Qual dessas frases que eu te falei aqui, talvez você já tenha escutado sobre você mesma, né? Eu mesma, quando eu comecei a dar aulas, né? Na verdade, um pouco antes até, eu não me achava muito capaz mesmo. Eu achava que eu precisava estudar mais, né? E aí, na época, o meu instrutor, ele me colocava para dar algumas aulas de surpresa, né? Então, às vezes, a aula dele, ele parava, ele falava assim, quem vai dar aula agora é a Fabiana, ou terminava, né? E você ia, né? Eu enfrentava, mas eu me sentia insegura, de fato. O que me fortaleceu e que foi me dando base foi ter escutado
uma pessoa comentando, né, assim, que o que eu sabia, mesmo estando recém-formada, o que eu sabia era muito mais do que um aluno que estava começando, né? E aí aquilo fez sentido para mim. Eu falei, realmente, eu já aprendi isso, sei isso, e tenho certeza que um aluno que está começando, ele não sabe, né? Então, é fato, eu realmente sabia mais e isso me deu segurança. Isso foi se construindo uma nova crença para mim, uma crença de que naquele momento eu já sabia o suficiente para poder dar aula, né? Por isso que eu falei lá no começo, muitas vezes não é falta de experiência, tá? Muito bem, a minha ideia nessa live não era ficar explicando muito profundamente o que são crenças, isso você pode encontrar muito facilmente por aí, você pode botar lá no chat GPT e ele vai te dizer, apesar de que eu avaliando, né, assim, o nosso perfil, enfim, eu fiz um documento, um PDF com 18 crenças que podem ser crenças que você, né, já teve algum dia ou que você está passando, tá? Então, fica aqui comigo que mais pra frente eu vou te dizer como é que você pode ter acesso a esse PDF que vai ser um presente para você, tá? Mas a minha intenção era trazer um exercício prático, tá? Que eu uso na mentoria, para que a gente possa trabalhar com as crenças. Então, se você não tem papel, nem caneta aí na mão, vai lá, corre, pega um papel, pega uma caneta, que talvez você queira pelo menos anotar quais são os passos, tá? Essa é uma técnica, é um modelo com 5 passos, e esse é um modelo que eu aprendi lá atrás, há mais de 10 anos atrás, quando eu fiz uma formação em coaching de psicologia positiva com a Sociedade Brasileira de Coaching, e é muito bacana, tá? Então, vai lá, pega, deixa eu acenar aqui para quem tá aqui, falar um oi, ver quem passou por aqui, enquanto eu te espero. Tudo bem. E vamos lá, então. Se você não quiser anotar agora, reveja a live, adianta, vai até esse ponto e aí faz com mais calma, tá? Então, são 5 passos. Primeiro passo é o quê? É a gente identificar a voz, a crença. Eu falei lá atrás, uma das formas é quando você tá numa conversa informal, né? Você tá lá informalmente, de repente você tá ali falando sobre alguma coisa relativa a dinheiro, né? E aí surge lá, não tô dizendo que é o exemplo de ninguém, só tô pegando um exemplo, né? E aí surge lá, vocês estão conversando, tal, não sei o que, e de repente você vira e fala assim, ele só podia ter muito dinheiro mesmo, né? Isso pode esconder uma crença, né? Isso pode ser algo de que esconde uma percepção que você tenha negativa de quem tem muito dinheiro. E aí, de repente, isso pode te atrapalhar imensamente, né? Então, de repente, você pode ter uma crença quando a gente... vamos conversar sobre como cobrar uma aula de yoga, né? E aí você percebe que você tem aí uma crença com relação a isso, né? Você fala assim, poxa, não posso cobrar muito, como é que eu vou cobrar assim uma prática que tem essa conexão espiritual, né? Então tem uma crença escondida ali. Então o primeiro passo é você identificar qual é essa voz, qual é essa crença, né? Então assim, você pensa automaticamente quando surge a situação. Surgiu a situação, a primeira coisa que você pensa é isso, sem filtro.
nesse ponto a gente não pode pôr filtro, sabe? Você não pode ficar pensando, o que eu acho? Não. Qual é o primeiro pensamento que surge na sua mente sobre aquele assunto? Muito possivelmente aquilo é algo que você acredita sobre aquilo, tá? Só lista. Então, nesse primeiro momento, você vai lá e lista. O segundo passo é, qual que é a origem dessa crença? Onde ela se formou? Foi alguém que me disse? Eu ouvia isso quando eu era criança? Eu ouvi de algum grupo de amigos? Que grupo? Que pessoa, né? Então, é identificar se essa voz vem de algo que te disseram, que te ensinaram, né? Se ela veio de uma situação que você se sensibilizou, enfim, né? Então, identifica qual é a origem dessa voz, desse pensamento que surgiu. Na sequência, para o terceiro passo, a gente vai desafiar essa crença. Tá? Essa é uma etapa bem importante. Por quê? Você vai olhar para esse conceito, para essa crença, e você vai perceber, você vai tentar entender, ela realmente é verdade? E como é que você vai fazer isso? Você vai trazer fatos, tá? Então, se você acha que você não é criativa dando aula, traga fatos. Imagina que uma crença, esse pensamento, é uma mesa. E os fatos que sustentam essa mesa são pernas, né? Então, eu tenho ali 4 pernas, 4 sustentações para essa crença. Se eu não tiver 4 fatos que de fato comprovem aquilo que eu acho que é realidade, que é verdade, essa crença não tem sustentação. Então, o que você tem que fazer é buscar os fatos que comprovem que aquele pensamento de fato é uma verdade. Se você tiver fatos que comprovam, por um lado, você vai olhar e vai falar assim, poxa, realmente, né? Então, de repente, um exemplo, eu não sei o suficiente. Não sei o suficiente, o que eu aprendi por enquanto na minha formação de yoga não foi suficiente. Tá bom, você tem essa crença. Vamos desafiar ela. Então, você vai começar a buscar fatos para ver se sustentam. Aí você descobre que, poxa, o aluno me perguntou tal coisa e eu não soube responder. Aí eu fui chamada para falar sobre um assunto, não fui porque eu não sabia. Aí você vai acumulando, né? E aí não é que você não sabia mesmo, não é que tipo assim, eu não tenho muita certeza, mas eu aprendi alguma coisa nessa linha, acho que pode ser isso, vou pesquisar para te dar uma informação mais segura. Não tenho ideia. Então aí pode ser que realmente aquilo não seja só uma crença, que aquilo seja um fato, mas aí você tem uma direção, você sabe que eu vou suprir aquele conhecimento e eu vou resolver o problema. Com a crença, não importa quanto eu supra. Eu vou estudar e eu sempre vou achar que eu não sei o suficiente, certo? Então, dá para perceber a diferença? Quando eu trago fatos que mostram a sustentação daquilo que eu penso, eu tenho como atuar naquilo. Quando os fatos mostram que não, é uma crença, tá? Então, não sendo de fato, né, um fato, uma realidade, e aqui é uma coisa importante, né? O que é real não é o sentimento, tá? Porque assim, o que você tem que combater, saber se é real, não é o sentimento é. Então, o medo, o sentimento de não se sentir incapaz, isso é real. Isso por quê? Porque a gente realmente acredita que aquilo é uma realidade. Então, não é isso que a gente tem que questionar. A gente tem que questionar se tem fatos que comprovam que aquele pensamento é verdadeiro, tá? Quando eu percebo que realmente é uma crença, a gente entra numa 4ª etapa. Primeiro que você passou ali por um processo de autoconsciência. Percebeu que, putz, não é mesmo que não tem sustentação isso aqui? Mas eu acredito, né? Mas
coração sente que eu não estou preparada para dar aula, né? Pois então, a gente tomou consciência, agora a gente vai reformular, tá? Então, você vai escrever uma nova crença, né? Então, por exemplo, se o pensamento que você percebeu é eu não sei o suficiente. Você simplesmente escrever o contrário dessa crença, eu sei o suficiente, não vai ser forte, tá? Sabe por quê? Porque a mente, ela tá muito presa, ela vai brigar com isso. Agora, você pode trazer uma frase assim, por exemplo: a cada dia que passa, eu aprendo mais, né? Então, a frase, ela é mais forte porque ela é muito possível, né? Mesmo para quem acredita que não sabe, a frase é muito possível. A cada dia que passa, eu aprendo mais, eu sei mais, né? Então, ela é positiva, ela tá no presente e ela tá em primeira pessoa. Essas são características que essa frase tem que ter, ok? Então, a gente passou pelos passos, a gente identificou, a gente entendeu a origem da crença, a gente desafiou a crença tentando provar o contrário com a presença ou não de fatos, e agora a gente está reformulando com uma nova crença. A última etapa, o último passo é o quê? É agir de acordo com a nova crença, né? Então, é se colocar em situações para você poder solidificar isso. Talvez essa seja a mais difícil, mas você não precisa começar com uma situação gigante, você vai dando passos, né? Baby steps, passinhos de bebê. Então, uma situação pequena que eu posso colocar essa nova crença que eu construí em prática. E aí, você vai criando fatos que vão fortalecendo essa nova crença. E que, num determinado momento, ela deixa de ser uma crença e ela se torna, né, parte real, verdadeira sua, tá? Muito bem. O que nós vamos colocar aqui, então? Eu vou colocar aqui no comentário o que você deve fazer, né? Então, se você quer, como eu prometi, o PDF, você vai enviar uma mensagem pelo direct ou nos comentários, estou escrevendo aqui, com a palavra crenças. E aí você recebe o PDF que eu fiz com as 18 crenças. Ops, escrevi errado. 18 crenças que podem te bloquear, que podem te travar. Muito bem, vou fixar esse aqui também. Esse PDF ele é gratuito, né? Obviamente. Né? E ele tá lindo, ele tem exemplos, ele tem frases de pensamentos, tem algumas reflexões para você fazer, né? E para você então avaliar e ver, será que eu já estou ou presa numa crença ou estou construindo uma crença, né? Então esse PDF tá aí disponível e me escreve que aí eu envio para você o PDF. Muito bem, então, para finalizar aqui, eu espero que você possa colocar isso em prática, tá? Eu trouxe algumas sugestões de leituras para quem quiser se aprofundar nesse tema. Agora, o que eu trouxe aqui não é um tema, não são livros técnicos no sentido de explicar o que é crença, como é que ela se construiu, qual é o processo mental, como é que se constrói esse caminho. Não é isso, tá? São livros que vão trabalhar com outro aspecto. E
e vão trazer insights aqui bem bacanas. Pode ser que muitos vocês até já tenham conhecido, tá? Então, eu vou colocar depois na descrição, tá? Aqui da live, quais são esses livros, mas um deles, um bem antigo, bem conhecido, Mindset, de Carol Dweck. Aí depois a gente tem O Poder do Subconsciente, muito bacana, de Joseph Murphy. Desperte Seu Gigante Interior, de Tony Robbins. Eu não sei se vocês já leram, mas gosto muito dele. A Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Brown. Eu, inclusive, estou lendo A Coragem de Ser Você Mesmo e estou postando aqui nos stories insights que surgem e depois vou fazer um resumo para vocês. Mas esse é o primeiro livro dela, né? E tem um livro bem antigo também, bem tradicional, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Acho que muitas de vocês devem conhecer, talvez até já tenham lido, mas são livros que valem a pena, que falam sobre esse tema, não unicamente, né, mas trazem uma abordagem interessante para a gente trabalhar e se aprofundar um pouquinho, ok? Bom, então agora, né, você entendeu, talvez você já tenha tido assim alguns insights do que te trava, né? E de pensamentos que surgem conforme eu fui falando aqui sobre crenças. Tem aí uma forma prática para você trabalhar sobre isso, né? Mas fica uma pergunta, né? Assim, como é que a gente segue em frente, mesmo quando essas crenças ainda tentam nos puxar para trás, né? Então, agora você já tem uma ferramenta. Mas eu queria te contar aqui que eu tenho uma mentoria Padma, em que eu acompanho as professoras, né, professoras que se formaram agora, ou então professoras que já se formaram há algum tempo, mas querem, né, dar uma renovada, né, e a romper essas crenças, né? Então, como eu falei, o primeiro módulo dessa mentoria, a mentoria é formada por 5 pilares, 5 módulos, e o primeiro é sobre mentalidade. A gente fala de crença, a gente fala de autoridade, medos e principais inseguranças, né? E vai tratar muito disso. Esse exercício é um pouquinho do que o que a gente faz, é um dos exercícios que a gente faz lá na mentoria para poder lidar com esses medos, com essas inseguranças, tá? E aí nós temos mais outros 4 pilares, né? O outro pilar é um pilar sobre estrutura, como montar a aula sem precisar planejar antes, então um método para você fazer isso. O terceiro pilar é um pilar que fala sobre condução, sobre indução de aula, sabe? Cada técnica tem uma energia, tem uma vibração, tem elementos que a gente pode incluir para modificar e para tornar a aula interessante. O quarto pilar, a gente vai trabalhar como enriquecer a aula. Então, que elementos que eu trago que vão fazer dessa aula profunda, grande, encorpada. Vou tomar uma aguinha aqui, porque muito tempo falando. E o último pilar é um pilar que vai te ajudar no seu processo de divulgação, de comunicação, de marketing, como se posicionar nas redes sociais, como construir conteúdo, por que para cada canal, para cada formato, o conteúdo tem que ser diferente. Enfim, então tem algumas informações que eu trago, não sei se todo mundo sabe aqui. E a minha formação original é em marketing, é em propaganda e marketing, então isso sempre foi uma coisa que eu olhei com olhos especiais. Eu sempre gostei muito desse aspecto, tá? Bom, o novo ciclo da mentoria está começando agora, no final de maio, na última semana de maio. Nesse momento, os grupos eles são pequenos, são de 2 a 5 pessoas. Já tenho 3 pessoas, então ainda tem 2. Se você achar que é o momento, agora entre em contato comigo, vamos conversar, te conto um pouquinho mais e quem sabe a gente tá aí juntos, né? Então eu espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho com essas informações. Se você... Crenças é um tema muito conhecido, isso já é apresentado há muitos anos, né?
Então, até por isso eu não quis entrar muito na teoria e trazer uma coisa mais prática, tanto através desse PDF, através do exercício, como através das sugestões de livros. E é isso. Te espero aí numa próxima live. Esse ciclo se encerrou agora, então logo eu vou deixar as lives também disponíveis no meu canal do YouTube. E vai estar gravado aqui também, né? Pelo menos por enquanto vai estar lá no feed. E é isso. Muito obrigada. Boa noite para vocês.